Então chegou a Costa Rica, morto de fome, só ficando a pele e os ossos, né? A família, que tinha familiares no Canadá, sabendo da situação... No Canadá? No Canadá, em Toronto. Então, sabendo da situação de mortos de fome que estava Nelson aí na Costa Rica, na Costa Rica, enviaram uma passagem de avião para que fosse para o Canadá para alimentar. Gente, esse mapa tá maravilhoso. Aí, Canadá. Toronto. Bom, alimentaram o Nelson o suficiente. Lá em Toronto. Nelson decidiu ficar indocumentado, trabalhando no Canadá. É ilegal, sem documento. Eu não digo ilegal porque é uma palavra um pouco complicada. Né? Mas, tá bom, indocumentado. Indocumentado, não é ilegal. Ilegal do ponto de vista das autoridades locais do Canadá, de Toronto, digamos. Sim, podia ser. E fazia o quê? Fazia o que lá? Ah, sim, tudo. Aí foi, bom, para dizer uma das coisas mais, pode ser, engraçadas, né? Foi até catador de verme, de minhoca. De minhoca. Catador de minhoca. Até catador de minhoca, sim. Em Toronto, no Canadá. Em Toronto, no Canadá, sim, porque a minhoca é uma das coisas que dá bom dinheiro, né? Ou seja, porque você vende ela pelo tanto, né? Ou seja, por 1000 generalmente, e paga muito bem. Cada 1000? Sim, cada 1000. Quanto tempo leva para pegar 1000 minhocas? Bom, depende do dia. Segundo como esteja o dia, porque o dia a minhoca sai para fora quando está úmido, né? E que não tenha vento. Né? Ela vem e se cozinha, e aí você pega. Né? Você tá. Eu pensei, nessa você vai pegar quantas minhocas? 4 mil numa noite. Dia? Uma noite, porque é de noite. Que você pega, ele sai uma boa noite de trabalho, 4 mil. 100 reais, $100. Por 1000? Não, pelas 4 mil. Ou seja, numa só noite... Não, o Nelson era mal pago, era explorado. Mas para ser uma pessoa indocumentada... 4 mil. Ah, bom, tá certo. Indocumentado, antes mais. Ele, então, catador de minhocas em Toronto, no Canadá. Que outra... E orgulho, né, de ser catador de minhocas. Claro, acho maravilhoso. Não chegou a se afeiçoar a nenhuma em particular? Não, sorte. Aí, depois das minhocas, o que você fez lá no Canadá? Bom, no Canadá, até lava pratos, é mais comum. Sim, certamente pedreiro, carpinteiro, de tudo. Bom, aí do Canadá, o que aconteceu? Aconteceu que começou uma perseguição política no Canadá quando Nelson estava para... Mas esse Nelson que foi perseguido, é um negócio de louco. E aí? É que as ideias do Nelson não mudavam, esse é o problema, né? Então, as ideias do Nelson não foram bem-vindas no Canadá. Quando Nelson estava para entrar na universidade, Nelson já tinha... Qual era a universidade? No Canadá? Sim, no Canadá. Sim, você fala francês também, então? Falava, estou esquecido. Ou seja, o problema é que faz muitos anos que não falo, então estou ainda falando pouco inglês, né? E português você fala muito bem, espanhol. Agora, faculdade de que você ia fazer no Canadá? De engenharia, de novo. Você ia voltar a ser engenheiro? Sim, Nelson era persistente. Nelson é uma figura. É chato a gente falar dele assim na ausência. Aí, Nelson sai do Canadá e vai para onde? Vai para a Colômbia inicialmente, depois para o Panamá e para Costa Rica finalmente. Peraí. Sim. Sai de lá, vai para Colômbia. Cartagena. De aí pega avião para Ilha San Andrés, de Ilha San Andrés para a cidade de Panamá e de aí de ônibus para São José da Costa Rica. A ideia do Nelson era pedir asilo político à Rússia, né? Naquele momento era ainda a União Soviética, né? Em São José da Costa Rica. Pediu asilo político, só que Nelson estava muito mal informado, não sabia que naquela época Gorbachev já estava acabando com a União Soviética, era a época da perestroika e da glasnost. Você nunca foi na União Soviética? Não. Vamos dar uma resumida para chegar... Para chegar na conversão e na prova científica de Deus. Isso aconteceu no deserto do Peru. Nelson estava viajando... Do Peru? Do Peru, sim, no Peru. Você foi... Ah, sim. E aí? América do Sul, tudo. Chile, teve no Chile também? Também, sim. Nelson conheceu o Pinochet, não? Bom, foi a época do Pinochet que passou uma vez, né? O Alex sabe isso, né? Foragido sexual, exilado sexual, o único do mundo. Mas aí, Nelson então, depois foi pro Peru, que foi não sei o que, veio pro Brasil. Exatamente, depois de tempo, depois de um tempo, porque aqui no Brasil Nelson tinha um coronel que no momento que entrou Nelson no Brasil, esse companheiro era coronel da Polícia Militar de Brasília. Tinha sido companheiro de turma do Nelson na Academia Internacional de Polícia dos Estados Unidos, em Washington, quando ele era ainda capitão, né, da Polícia Militar de Brasília. Então, achou que de repente essa pessoa podia ajudar o Nelson. Ajudar para tirar a carteira de trabalho para ficar trabalhando aqui no Brasil. Mas não deu certo e Nelson ficou
rodando, né? Ou seja, então acontece essa revelação no deserto do Peru, que foi a prova científica da existência de Deus. Era algo que Nelson estava pedindo para Deus já fazia 12 anos, até 14 de repente, por volta de 12 anos. E, pois é, então Nelson aceitou aquela prova científica como o que era para ele, né? Só que depois de passar mais de um ano e meio, uma madrugada começou a vir um pensamento à cabeça do Nelson. Ele estava em Buenos Aires, na Argentina, Nelson naquele momento, que saísse de aí. Peraí, ele estava no Peru, mas abaixou o negócio? Sim, quando ele já tinha ido para a Argentina. Já tinha ido para a Argentina. Esquentava lugar, Nelson. Não, evidentemente que não. Aqui já tive muito tempo sentado aqui, já está esquentando um pouco aqui. Bom, então, aí veio um mandato de Deus de que saísse fazer conhecer aquela prova científica, porque quando Deus dá uma revelação para alguém, não é para que essa pessoa fique com essa revelação para ele sozinho e tire benefício para ele sozinho. Seria uma coisa egoísta, só para mim, não conto para ninguém. Qual é a prova científica da existência de Deus, Nelson? Não conto! Não conto! Pronto. E qual é a prova científica? Bom, a prova científica está baseada num mundo paralelo ao nosso, um mundo de cotejo, um mundo de referência, um mundo análogo ao nosso, que a prova científica é uma palestra que dura mais ou menos 1 hora de tempo. Nessa hora de tempo, durante a primeira meia hora, eu falo de ciência conhecida nos últimos anos. Por exemplo, resultados do projeto Genoma e outros assuntos assim, né? Então, mas a versão cassete, só para você ter uma ideia. Sim, só para ter uma ideia. Bom, a versão cassete foi de que essa revelação apresentou esse mundo que eu demonstro nessa palestra. Que existe um mundo paralelo. Sim, o Nelson está lá, não? No mundo paralelo. No mundo paralelo tem duas pessoas assim como a gente? Não. O mundo paralelo é o seguinte, porque o que nós não conseguimos ver no nosso próprio mundo, porque se nós tivéssemos uma outra existência depois desta vida que nós vemos com estes olhos, nós não temos condições para vê-la. Então, nesse mundo paralelo, nós temos condições para vê-la. Mas quem é que está nesse mundo paralelo? Nesse mundo paralelo está esse bicho que na primeira etapa esse bicho que na primeira etapa bicho?